A profissão mais antiga do mundo tomou lugar na atualidade muito mais do que tinha anteriormente. Agora disseminada pelas redes sociais e locais físicos de grandes cidades a pequenas, as profissionais do sexo têm espaço de fala para compartilhar suas experiências mais perturbadoras e nojentas que já tiveram. E olha que isso elas têm de sobra. Nesse vídeo serão apresentados relatos de profissionais do sexo que compartilharam os piores momentos de suas vidas enquanto prestavam seus serviços. Na época que isso aconteceu, eu ainda era iniciante. Em um fim de uma noite, em que eu desconfiava ser mais uma sem nenhum movimento, fui surpreendida por um cara estranho que chegou dizendo para eu atuar interpretando sua filha, como se ele tivesse me abusando sexualmente. Quando tudo acabou, o homem confidenciou que já tinha feito isso antes com sua filha biológica, mas que depois de ter ido para a cadeia, estava evitando ter mais motivos para ser preso novamente. Eu não fazia ideia se ele estava mentindo ou interpretando um personagem maluco. Então, fiquei quieta e tentei o máximo possível me comportar como se tudo não passasse de mais uma noite comum. Assim que o homem foi embora, fui até minha supervisora contar o que tinha acontecido. Mas ao contrário do que eu esperava, ela me disse que não podíamos fazer nada a respeito do que tinha acontecido, pois trabalhávamos em total anonimato. Faço vídeos sensuais para a internet e já tive alguns pedidos muito estranhos. Os mais nojentos seguem o padrão de serem solicitados por perfis anônimos, onde os usuários geralmente são bem educados. Acredito que seja uma técnica deles para tentar equilibrar a balança da estranheza. Há um ano atrás, recebi uma mensagem perguntando se eu poderia esmagar coisas com as minhas pernas nuas. Respondi que eu poderia tentar, contanto que não fosse nada vivo. Para minha surpresa, a pessoa me agradeceu e nunca mais recebi outra notificação do mesmo usuário. Esse caso fez minha pele arrepiar ao pensar em machucar um animal indefeso só para satisfazer um desejo sexual de um desequilibrado. Mas as coisas não param por aí. Uma amiga minha, que trabalhava em um clube de strip, me contou que tinha um cara que ia ao clube cerca de 1 ou 2 vezes por mês por mais de um ano e pagava cerca de 10 mil reais para a garota que aceitasse vestir a camisola de sua avó morta há 15 anos e dançar para ele por aproximadamente 1 hora. Eu trabalhava em uma casa de strip especializada em festas de despedida de solteiro, mas cerca de 3 vezes por mês também prestava serviços em um clube que me rendia um dinheiro extra. Em uma noite em que eu estava nesse referido clube, o gerente me chamou e disse que tinha um cara disposto a pagar 5 mil reais por 2 horas comigo, pois eu aparentava ser o mais novo entre os dançarinos. O lugar era um clube hétero, mas metade dos dançarinos eram gays. Todos seguiam a regra de não permitir que nenhum cliente os tocasse, independente do que acontecesse. A outra condição era que não acendêssemos as luzes para que os clientes mantivessem anonimato. Depois de aceitar a proposta, fui dançar em uma cabine privada junto com o cliente que exigia total sigilo. Por cerca de 20 minutos em silêncio, o homem disse uma frase que me desestabilizou e fez minha pele se arrepiar. Sua frase foi: "Diga-me que você tem apenas 16 anos. Fiquei enojado, mas era um dinheiro que eu precisava. Não sou nem um pouco orgulhoso disso, pois com aquela única frase pude perceber a familiaridade que aquela voz me soava. O homem continuou pedindo
eu fizesse várias outras coisas repugnantes enquanto me fazia repetir que supostamente tinha 16 anos e que estava atrasado para a aula de inglês. Sua próxima frase que me deixou assustado foi: "Me chame de Professor Philip." Naquela hora, minha mente explodiu. Professor Philip era meu orientador de inglês no 3º ano. Um grande idiota que entrava nos banheiros femininos e masculinos durante o intervalo, onde muitos estudantes se encontravam no local. Devido a várias reclamações, foi demitido um ano depois que concluiu o ensino médio. Assim que o homem disse essa última frase, tentei ir direto para a porta, sem dizer sequer uma palavra. Mas ao me levantar, o homem me agarrou pela cintura, lambeu minha barriga e disse: "Posso te dar todo o dinheiro que você precisa. Só me deixe fazer isso." Eu o empurrei e saí correndo da cabine, o abandonando sozinho no lugar, sem entender o que tinha acontecido de fato. Mas fiquei aliviado por não ter como ele me reconhecer. Sou dominatrix há uns 4 anos. Nessa profissão, conheci diversas pessoas com gostos exóticos, digamos assim. Mas até hoje, o que mais saiu fora do comum foi um cliente que marcou de nos encontrarmos em um apartamento aparentemente alugado. Ao chegar até o local combinado, encontrei o homem de mais ou menos 45 anos, a caráter, usando touca, babador e fralda por baixo da calça. O cara me atendeu na porta enquanto chupava uma chupeta amarela de tamanho normal. Me cumprimentou e seguimos, com ele me orientando o que eu deveria fazer para o satisfazer. A primeira impressão que tive do homem era de que fosse um maluco, mas apesar disso, ele foi super simpático e respeitoso. O cara se excitava cada vez mais que me chamava de mamãe e na maioria das vezes me implorava para ser espancado em lugares específicos, como se estivesse sendo castigado por fazer algo errado. Sei que tudo isso pode parecer loucura, mas é esse tipo de cara que me paga super bem. Comecei a ser profissional do sexo depois de passar por algumas necessidades, assim que me mudei da minha cidade natal para ingressar em uma faculdade de renome. Minha família me ajudou no início, porém começaram a ter dificuldades financeiras devido ao meu pai ficar doente. Tudo começou com um serviço para um amigo próximo, mas acabei pegando gosto. Com o tempo, conheci várias pessoas, de classes sociais diferentes e gostos peculiares. O cara que mais me atormentou os pensamentos foi um que lambia meus pés, mas me pagava uma quantia absurda. Ele chegava e passava meia hora lambendo meus pés o máximo que podia. Depois disso, começava a lamber seus próprios pés. O mais estranho é que não se importava se eles estivessem sujos ou mesmo fedorentos. Esse mesmo homem era tão doido que chegava a me presentear frequentemente com meias de várias estampas, com o intuito de que eu as usasse e as entregasse a ele uma semana depois ainda sujas. Na realidade, tenho 3 histórias que me perturbam até hoje. Já fui cam girl nas horas vagas em que não estava muito afim de lidar com pessoas pessoalmente. Nessa época, trabalhei em um site onde as garotas faziam shows privados e seus clientes tinham a liberdade de ligar ou não suas câmeras, caso preferissem. Um dos meus clientes era um cara que ficava deitado no chão, com as costas apoiadas na lateral da cama, para que ele ficasse de cabeça para baixo. Tudo o que o homem desejava que eu fizesse era dizer coisas nojentas, enquanto o assistia se masturbar e sujar seu próprio rosto com seu sêmen. Ainda trabalhando como cam girl, cruzei o caminho com um velho
que pagava R$ 200 para vê-lo se masturbar e latir enquanto usava meias compridas penduradas nas orelhas como se fosse um cachorro. Esse trabalho durou menos de 2 minutos, mas foi o suficiente para me fazer pensar o quanto as pessoas são malucas quando não dão as caras pessoalmente. O outro homem que atendi, dessa vez pessoalmente, só queria que eu cuspisse bolhas cheias de catarro em sua boca enquanto ele ficava deitado no chão com a boca aberta. Eu raramente fico com nojo, mas simplesmente não consigo lidar com grandes quantidades de cuspe ou catarro. Foi preciso muito esforço para não vomitar nesse dia. Até a próxima!